young ones wait while the old ones make up tales of how it used to be. China dolls, candy corn, painted wooden toys, treasures found to the wondrous sound of caroling the Savior born to us on Christmas morn. Emmanuel, God with us. Emmanuel, Emmanuel, God with us. The Son of Israel. Still he calls through the night, beyond the days of old. A voice of peace to the weary ones who struggle with the human soul. All of us, travelers through a given time, who can know what tomorrow holds? But over the horizon, surely you and I will find. Emmanuel, God with us. Emmanuel, God with us. The Son of Israel. And the years may come, and the years may go, though we may forget somehow that the child once born in Bethlehem is still among us now. Emmanuel, God with us. The Son of Israel. The Son of Israel. The Son of Mas antes de falar de ofertas, de dinheiro e assim, eu queria ler dois versículos, duas passagens da Bíblia, depois explicar uma coisa. 1 João capítulo 2, vamos ler os primeiros dois versículos, ou só o primeiro versículo. 1 João capítulo 2, vamos ler o primeiro versículo, e isto é João a escrever a letra, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então o propósito do livro 1 João é para fazer o quê? Para que as pessoas que leem não pecar, para não pecar. Então o ideal é não pecar. Mas depois ele fala da realidade.
E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o ideal é que não pecar. É isso que Deus quer. Deus quer que nós não pecamos. Mas Ele também sabe a realidade. E a realidade é que muitos de nós vamos pecar. Então Ele pôs esta segunda parte. Se alguém pecar, temos Jesus. Pode tirar esse pecado. Mateus capítulo 19, vamos começar no versículo 7. Aqui nós temos os fariseus que estão a falar com Jesus e eles estão a falar sobre o divórcio. Versículo 7. Disseram-lhe eles: então, porque mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então, o ideal para Deus é o quê? Não pecar e não se divorciar, né? Esse é o ideal, é isso que Deus quer. Mas Deus também sabe que este mundo tem uma realidade. E por causa dessa realidade, por causa do pecado do mundo, Ele tem um ideal que é não divorciar, mas também permite, por causa da realidade do mundo, permite repudiar a vossa mulher. Ao princípio não foi assim. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outro, comete adultério, e que casar com a repudiada também comete adultério. Então ele tem o ideal, que é ficar juntos. Mas depois fala da realidade que ele vai permitir divórcio, mas também põe regras, né? Não é para... Pode-se divorciar quando se quiser, né? Ainda põe regras quando ele permite o divórcio. 10. Disse-lhes seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então, se isso é a realidade, então é melhor nem casar. Ok? 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles que foi concedido. Paulo também fala sobre isto, que é melhor não casar. Então o ideal é o quê? Nem é casar. O ideal é ficar solteiro e pôr a mente em quem? Em Deus, em Jesus. É esse o ideal. Mas Deus também sabe que há uma realidade com os pecados dos homens, então Ele promete casamento. Mas também há outra realidade que mesmo o casamento muitas vezes não está a trabalhar, então Ele permite mais uma vez o divórcio. Mas no começo o ideal é só estar com Deus. Estes só são dois exemplos, né? Porque a Bíblia tem muitos exemplos assim. Deus tem o seu ideal, aquilo que Ele realmente quer. Mas Ele também sabe a humanidade. E Ele sabe que o ideal, a maioria das vezes, não vai ser possível. Então Ele dá uma segunda opção. Mas a segunda opção é sempre a segunda. E Deus está sempre a dizer para focar aonde? Para o segundo ou a segunda?
Primeiro, né? O primeiro deve sempre ser o primeiro. O ideal, aquilo que Deus realmente quer. E está a nossa igreja. A nossa igreja não é verdade. Porque a igreja é de quem? Não, mas também não é de Deus. Quem é que é esta igreja? Quem é que é? Agora estão confusos, né? Esta igreja é de quem? É do Fazão. Porque se nós não pagarmos a mortgage, o que é que vai acontecer? Não vai ser nossa, não vai ser da conferência, vai ser do banco. Até ser pago, esta igreja não é nossa. E não é da conferência. Esta igreja é a igreja do banco de... What's our bank, Danny? Where do we get our money from? It's the union. It's the Union Bank? So the Union maybe does know. Good! Someone knows. Okay. Nós temos uma mortgage. Né? E é isso que nós queremos falar hoje. O ideal é o quê? A igreja Isso é nossa, né? A igreja não ter dúvidas. A igreja não ter mortgage. É esse o ideal. Mas não é a realidade. E o problema é que para muitos de nós estamos satisfeitos com a segunda. E nós não estamos a tentar fazer o primeiro. O ideal, aquilo que Deus realmente quer. Temos uma mortgage e estamos a pagá-lo, não é? E como é que esta igreja está a pagar a mortgage? Aqueles que sabem. Como é que nós estamos a pagar a mortgage? As doações dos membros? Ofertas. Daycare. E a outra ninguém quer dizer, né? Há mais uma também. A igreja pentecostal. A Bíblia está bem clara. Quando nós damos a Deus, o que é que nós recebemos? Uma bênção de Deus, né? Se a nossa igreja está a ser paga pelo daycare e pela igreja pentecostal, quem é que está a receber a bênção? São eles. A bênção que Deus quer dar a nós, Ele está a dar a uma outra igreja. A bênção que deve estar a vir à igreja adventista, Deus está a abençoar a igreja pentecostal, porque são eles que estão a pagar a igreja. Pensam nisso. Pensam nisso. Tenho aqui uma passagem da Ellen White. O inglês é a passagem real. Eu fiz o Google Translate em português. Não sei se trabalha ou não, mas vou ler em português. Penso que 90% está bem. Está chegando a hora em que cada talento confiado devem ser contabilizados. O Senhor tem colocado em nossos talentos, mantendo que estamos a melhorar por investimento sábio. Estamos a manter as instalações para a adoração de Deus. Estamos a fazer isso ou não? Sim.
Estamos a usar o nosso talento para crescer as instalações de Deus, a igreja. Agora é capaz de ninguém quer. Não por eventos sociais, feiras, sorteios, jogos, loterias ou qualquer dos referidos meios. Agora já temos um problema, né? E da semana atrás, o que é que nós fizemos? Fizemos o social, né? E o propósito do social, um dos propósitos era o quê? Criar fundos para a igreja de Deus, né? O ideal era o quê? O ideal é que nós dávamos e pagamos a igreja e ficávamos livres da morte, né? Mas a realidade é que nós não estamos a fazer isso. Isso é a realidade. A realidade é que a maioria do dinheiro que está a pagar o mortgage é o daycare e a igreja pentecostal. Is that right? Yes, yes. Nós somos os terceiros nesta lista. O daycare está a pagar a maioria. Depois é a igreja pentecostal. Depois somos nós. Mas mesmo esse dinheiro que vem de nós também não está a ir a Deus na ideia ideal, que era uma oferta dada sem pensar que nós vamos voltar com uma coisa, né? Sem receber, né? Então nós somos os terceiros a dar a Deus, mas mesmo assim, muitas vezes quando nós estamos a dar porque pensamos que vamos receber. Por que é que ela vai falar isto? Por que é que ela está a dizer isto? Ela está a dizer isto porque quando se faz assim, a igreja recebe dinheiro. Há duas bênçãos. A primeira bênção é que a igreja vai ser paga, né? E é uma bênção. Não ter mortgage, depois podemos usar esse dinheiro para as outras coisas, né? Evangelismo, para crescer, para fazer outras coisas. É uma bênção. Mas há uma segunda bênção, que é a bênção que cada um de nós recebemos quando nós damos a Deus com o coração aberto. E é essa bênção que é perdida quando nós fazemos assim. É por causa disso que ela não fala assim. E o ideal não era fazer da maneira que nós estamos a fazer. Mas a realidade é que se nós tirássemos a igreja pentecostal, se nós tirássemos o daycare e se parássemos fazer a gala, o que é que acontecia? Chegava. Não havia igreja. Essa é a realidade. E o problema é que nós aceitamos essa realidade. E nós perdemos a bênção. Posso dizer que o daycare é até uma coisa boa. Eu venho aqui muitas vezes durante a semana e muitas vezes ela tem música cristã, fala de Deus e as crianças, muitos deles não são cristãos, né? Então eles estão a aprender. É uma coisa boa, né? A igreja pentecostal também já vem algumas vezes um pouco mais barulhento, né? Mas esta é a igreja adventista. E dentro da igreja adventista as bênçãos devem ir para quem? Para a igreja adventista. Mas nós estamos a deixar outros pagarem e receber a bênção. Nós estamos a tirar a nossa responsabilidade. E nós é que vamos perder.
Nós é que vamos perder. A gala é muito importante à igreja. É muito importante. Devemos fazer eventos sociais, juntarmos, brincamos. É uma coisa importante na igreja. Mas devemos fazer galas sem pensar no dinheiro. Devemos ter uma gala para ter uma gala. Para nos ajuntarmos. É isso o ideal. Porque são precisos. É preciso ajuntar-nos. Mas os fundos que vai para a igreja, que vai para Deus, não é essa a maneira ideal que Deus quer. Vamos ler este, o sponsor reading que já lemos. Vamos ler outra vez. Então, Êxodo capítulo 25, versículo 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Alçada? Não é? Vou estar aí comigo. Sou voluntário. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. É isto que Deus quer. Isto é o ideal. Aceitar uma oferta com o coração aberto. O coração aberto porquê? Porque a pessoa sabe que aquilo que ele tem já é de Deus. Nós não estamos a dar nada a Deus. Nós estamos a devolver aquilo que já é de Deus. É um coração aberto porque o homem lembra de onde ele veio. Porque antes de estar com Deus, ele era um escravo. Pensando da igreja Heartlake, posso dizer isto, eu já estou a muitas igrejas aqui no voluntário, eu posso dizer que a propriedade, o terreno, é o mais bonito do Ontário. Amém. Easy. Não há uma igreja em Ontário que tenha uma propriedade assim. Quantas bênçãos de Deus já nos deu? Nós temos eventos para as crianças que muitas igrejas davam dinheiro para ter. Esta igreja, Deus está a abençoar. Ele está a dar. E o que é que nós estamos a fazer? E Ele está a dar muito mais do que aquilo que nós devemos estar a receber. Mas se Ele está já a dar tanta coisa assim, quanto mais Ele vai nos dar se nós mudamos o nosso coração? Se nós ficarmos como estas pessoas. E pensam bem, estas pessoas não eram boas. As pessoas de Israel no Éxodo eram os piores. Mas mesmo eles sabiam aquilo que Deus os fez e podiam dar o que Deus estava a pedir. Deus não pôs um número. Ele disse para dar uma oferta alçada. Capítulo 35. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai
Pois vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração e voluntariamente disposto É voluntariamente. oferta alçada do Senhor, ouro e prata e cobre. Versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel seguiu de diante de Moisés. Isto é a consequência agora. E veio todo o homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. A Bíblia diz que eles trouxeram tanto que finalmente Moisés teve que fazer o quê? E se preparar. Já temos mais do que é preciso. E o que é que eles trouxeram? O que é que eles trouxeram a Deus? A coisa principal foi o quê? Ouro. E aonde é que esse ouro veio? Versículo 32. Está em inglês? Vou traduzir. Qual é o capítulo? Vamos lá. Qual é a história do capítulo 32? O bezerro de ouro. O bezerro de ouro. As pessoas não eram boas. Não eram boas. Mas mesmo eles sabiam que Deus devia de receber. Esta história diz a realidade. Neste mundo, ou somos as pessoas do capítulo 32, ou somos as pessoas do capítulo 35. Ou vamos usar os bens que nós temos e vamos dar a Deus, ou vamos usar os bens que nós temos e vamos criar o nosso Deus. Cada uma pessoa aqui faz esta escolha. Ou damos a Deus, ou fazemos um livro com o nosso dinheiro. Usamos para nós. A realidade. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo e porém dentro de vós um espírito novo. E trarei um coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. O que é que Deus está a fazer aqui? Transformação. Está a transformar o nosso coração. Mas o que é que Ele está a fazer? O que é ter um coração de pedra? O que é isso? Mudar o nosso mente. É importante que muitas vezes nós só lemos a primeira parte. Ele quer mudar o nosso coração, mas não acaba aí. Ele também diz o quê? Tirar o coração. Não. E vos darei um coração novo e
um espírito novo. Um espírito. Jesus disse: não podemos, tem que ser do mundo. Continua. Aqui. Versículo 29. E vos livrarei de todas as vossas inundâncias. Vícios. E chamarei o trigo. Não é? Vê. E a multiplicarei e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores em novidade do campo, para que nunca mais recebeis o pobre da fome entre as nações. Quando nós falamos de um novo coração, nós sempre estamos a pensar assim na salvação, no amor e disso tudo. Mas a razão que Deus está a mudar o coração e o espírito é para dar as bênçãos que vêm com essa mudança. E quais são as bênçãos? Fartura. Fartura. Eu sei que nós estamos a viver num tempo quando há muito dinheiro, não é? Este mundo está em recession, isso tudo que está a acontecer. Mas eu posso dizer isto: não dar a Deus para viver, para continuar com a vida que nós temos, não vai ajudar. Se você tem problemas financeiros, não dar a Deus vai fazer a sua vida pior. Porque Ele é o único que pode ajudar. Ele é o único. Ele quer mudar a nossa vida, o nosso coração, o nosso espírito. Porque é com essa mudança que Ele pode dar as bênçãos. Mas o que é interessante é que este versículo, que é sempre usado, o versículo 36, quando se fala do novo coração, não é a primeira vez que Ezequiel fala sobre este assunto. O mais importante é o versículo 11, que é um pouco diferente. Vamos ler. E lhe darei o mesmo coração e um espírito novo, porém, dentro deles. E tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Parece quase igual, mas qual é a diferença? Qual é a diferença do capítulo 36 e do capítulo 11? É o mesmo coração. Vamos voltar. E vos darei um coração novo e porém dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Capítulo 36, versículo 26. Agora vamos ler este. E lhe darei o mesmo coração. Um espírito novo, porém, dentro deles. E tirarei da sua carne um coração de pedra e darei um coração de carne. Qual é a diferença? É o mesmo coração. É isso que Deus quer. Porque é que temos uma igreja? A Bíblia é bem clara. Onde 2 ou 3 estão, está lá. Muitas vezes Paulo ia para o rio, né? E fazia culto. Era a igreja? Era. Eles iam para casa. Já era a igreja? Era. Então porquê é que Deus quer igrejas? Usando o carro para vendermos a atividade. Para que Ele possa viver com eles, mas para que nós podemos viver juntos. Porque o coração que Deus quer dar
É um coração que é dentro de todos de nós. É um coração unido. Nós todos temos casas. Algumas pagadas, outras não. Mas o que Deus quer é uma casa para todos nós. Para que nós podemos ficar como uma família, com um coração unido. É por causa disso que nós temos esta igreja aqui. Porque nós podemos ir à casa. Mas que Deus quer um lugar onde todos nós podemos ficar juntos. Onde todos nós podemos ajudar para fazer esta igreja. E quer o mesmo coração e o mesmo espírito. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executam. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Esta igreja está aqui porque Deus quer uma família, quer um coração, quer que nós ficamos unidos. Mas para ter essa união, todos de nós temos que fazer a nossa parte. Quando eu fui lá para a Alberta para estudar, eu vi dois tipos de estudantes. Havia aqueles que toda a escola foi paga pelos pais. E eles não faziam trabalho nenhum. Não estudavam, não trabalhavam, muitos deles nem graduaram. Mas depois houve aqueles que pagaram o seu estudo, que puseram o seu dinheiro. Eles estudaram, trabalharam, graduaram. Deus quer uma igreja dela. Ele quer esta igreja. Nós estamos aqui porque Deus pôs-nos aqui. Pôs-nos aqui porque Ele quer uma família aqui. Ele quer uma família que sente-se parte desta igreja, que trabalha pela esta igreja. E uma maneira de fazer isso é para dar, sacrificar todos de nós, não só uma ou duas ou três famílias, mas todos fazerem a sua parte para ter uma nova coração, um novo coração, para receber as bênçãos que Deus disse que ia dar. Se vocês têm problemas financeiros, a solução é bem simples. Dão a Deus. Ele vai nos salvar. Não vai ser o banco, não vai ser os amigos ou o trabalho. Deus é que os salva. Esta é a nossa igreja. Mas nós temos que tomar o controle. Não é o daycare, não é a igreja pentecostal. Nós temos que estar na frente. Nós temos que fazer o exemplo. Nós é que devemos receber as bênçãos que Deus está a dar a eles.
Porque a igreja foi feita para a nossa igreja, não para a igreja pentecostal. Esta igreja está aqui para ser uma igreja, não ninguém quer. É esse o ideal. E é isso que nós devemos de focar. Fazer uma promessa nessa direção. Vamos orar. Deus, esta é a sua igreja. Mas nós não estamos a fazer a nossa parte. Nós estamos a deixar a responsabilidade desta igreja cair aos outros. Deus, muda o nosso coração. Dá-nos um coração aberto. Dá-nos um coração que tem fé, sabendo que nós podemos dar para Ti e vamos receber muito mais daquilo que nós vamos dar. É isto que nós pedimos em nome de Jesus.